Livro dos Salmos, Salmo 107, do verso 10 ao verso 16, diz assim a palavra de Deus. Os que se assentaram nas trevas e na sombra da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Caíram, e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas, da sombra da morte, das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Essa é a palavra do Senhor para o nosso encontro desta ocasião, Salmo 107, do verso 10 ao verso 16. O tema da nossa série é a bondade de Deus, e hoje nós vamos falar sobre a bondade de Deus para com os aprisionados. Bom, se você está acompanhando, você sabe que no nosso encontro passado nós falamos sobre a bondade de Deus sobre os perdidos, né? Do verso 4 ao 9, é uma descrição daqueles que foram remidos pelo Senhor pela sua bondade, e entre aqueles que foram remidos, resgatados pelo Senhor pela sua bondade, estavam os perdidos, aqueles que estavam sem direção, sem provisão e sem proteção. E eles clamaram ao Senhor naquele cenário de angústia profunda, eles clamaram ao Senhor, e o Senhor veio ao encontro deles e deu-lhes exatamente aquilo que eles necessitavam e não tinham. O Senhor lhes deu direção, o Senhor lhes deu provisão e o Senhor lhes deu a segura proteção que eles precisavam. E a convocação, né, daquela ocasião e de agora é a mesma, que eles pudessem louvar a Deus. E seguindo a mesma estrutura da semana passada, do nosso encontro passado, a mesma estrutura nós vamos ver hoje, né? Hoje a bondade do Senhor vai redimir, vai resgatar os que estão aprisionados. Agora não são aqueles que estão perdidos, agora são aqueles que estão aprisionados. E a mesma estrutura que foi observada na semana anterior será observada hoje. Nós teremos um cenário onde nós vamos observar angústia e clamor, livramento e louvor. A mesma estrutura, angústia e clamor, livramento e louvor. Esses 4 cenários estão configurados mais uma vez e vai se repetir mais umas 2 semanas ainda, né? Primeiro um cenário de angústia e a partir dele um cenário de clamor a Deus e por fim um cenário de livramento e então um cenário de louvor. Olha só que interessante. Onde é que a gente observa esse quadro? O verso de número 10 descreve o cenário de angústia. E ele descreve da seguinte maneira: os que se assentaram nas trevas, nas sombras da morte, preso em aflição e em ferros. Fala de pessoas que estão aprisionadas, pessoas que estão, né, num calabouço, pessoas que estão nas masmorras, pessoas que estão na prisão. Você observa, elas estão num lugar, elas estão assentadas nas trevas e na sombra da morte. É uma figura forte de linguagem para falar de alguém que está acorrentado, está preso, como você pode ver, preso em aflições e ferros, né? Essa pessoa está sofrendo, está acorrentada num calabouço, numa masmorra escura, né? Insalubre, né? Que traz prejuízo à saúde. Então ela está debaixo de um lugar de escuridão, de sombras, de trevas e um lugar de morte. Porque ali naqueles calabouços, naquelas masmorras, naquelas prisões, muitas pessoas morriam, né? E tantas vezes quem estava preso ali convivia com esse cenário de escuridão, de sombra e de morte também. E estava muitas vezes assentado, preso a correntes, né? A grilhões, a ferros. Essa é a descrição desses indivíduos. E o versículo de número 16, versículo 12, melhor dizendo, vai dizer que eles estavam com o coração abatido por trabalhos. Então essas pessoas não estavam apenas e tão somente aprisionadas, elas estavam escravizadas. Porque muitas vezes a pessoa está presa,
Mas nesse caso não é apenas o fato de estarem presas, é que além de presas, elas se tornaram escravas. O texto diz que elas tinham o coração abatido pelos trabalhos, elas eram subjugadas e eram muitas vezes obrigadas a exercer trabalhos forçados, trabalhos pesados. E o texto diz que caíam. O texto diz, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram debaixo de cargas, debaixo de fardos, né? Debaixo da imposição dos inimigos, dos opressores, e não houve quem os socorresse. Então observa, o cenário agora não é de alguém que está perdido no deserto, sem direção, sem provisão ou sem proteção. Não, agora o cenário é de pessoas aprisionadas, de pessoas escravizadas, de pessoas que estão, né, abandonadas, né, sem apoio, né, sem total apoio, sem nenhum tipo de sustento, socorro. Olha para você ver que coisa, olha para vocês verem que coisa triste. Então essas pessoas que estão aprisionadas e que estão desamparadas, é a palavra, desamparadas, elas estão aprisionadas, estão escravizadas, estão desamparadas. E o pior de tudo que isso está acontecendo porque elas estão sendo disciplinadas. O versículo de número 11 diz, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. É por isso, exatamente porque se rebelaram contra a palavra de Deus e por haverem desprezado o conselho do Altíssimo, é que essas pessoas estão assentadas nas trevas e na sombra da morte, presas em aflições e em ferros, e o coração abatido com trabalhos pesados e caídas ao chão, sem que alguém as levante, desamparadas, escravizadas, aprisionadas. E por que estão assim? Porque elas estão sendo disciplinadas, porque elas rebelaram-se contra a palavra de Deus e por haverem desprezado o conselho de Deus. Então perceba, agora o cenário não é de pessoas perdidas, mas de pessoas aprisionadas, escravizadas, desamparadas, que estão sendo disciplinadas pelo Senhor. Elas não estão ali por acaso, por coincidência, por acidente. Não, estão ali porque se rebelaram contra a palavra de Deus. Estão ali porque desprezaram o conselho do Altíssimo. Observa, essa é a situação. Então nós sabemos que muitas pessoas estão debaixo de cadeias, estão debaixo de prisões, estão debaixo, né, de encarceramentos, né? Às vezes relacionais, às vezes afetivos, às vezes emocionais e às vezes espirituais mesmo, espirituais, né? Estão debaixo de cadeias, estão aprisionados. E aqui a palavra de Deus está dizendo que não é por acidente, não é por acaso, não é por mera circunstância, não, foi porque se rebelaram contra a palavra de Deus e porque desprezaram o conselho do Altíssimo. É o caso de Israel, né? Quando a gente vai olhar para a história de Israel, a gente percebe, por exemplo, o rei Zedequias, junto com o povo de Israel, foram derrotados pelo exército, pelo Império Babilônico, e foram deportados para a Babilônia como prisioneiros, debaixo de correntes, né? Humilhados, foram levados para lá como prisioneiros, como cativos. E o povo de Israel passou 70 anos no cativeiro babilônico, exatamente porque se rebelaram contra a palavra de Deus que veio a ele por meio dos profetas e porque desprezaram os conselhos do Altíssimo. E eles amargaram o cativeiro babilônico e viveram isso que está descrito aqui de maneira poética. Viveram aprisionados, viveram escravizados, viveram desamparados e foram disciplinados pelo Senhor. Então, olha só, muitas vezes as prisões, né, que algumas pessoas estão vivendo são decorrentes de situações, de circunstâncias, de acidentes, né, mas muitas vezes não é fruto de acidente, não é fruto de circunstância, não, é fruto de estarem na contramão da vontade de Deus, de andarem na contramão da vontade de Deus, da palavra do Senhor e do conselho do Altíssimo, como aconteceu com Israel. Se você observar, por exemplo, o Salmo de número 137, dá testemunho disso que nós estamos falando. Quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia,
quando foram levados como prisioneiros, como escravos para a Babilônia. Observe o Salmo 137, do verso 1 até o verso 4. O texto diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, porque eles haviam sido levados, né, como cativos para a Babilônia. Aquele bando de gente, né, levado como prisioneiro pelo exército babilônico. Às margens dos rios de Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Olha o que acontecia. Nos salgueiros que lá havia, nas árvores, né, nos salgueiros, dependurávamos nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos, como escravos, como prisioneiros, nos pediam canções. E os nossos opressores, perceba, eles são levados cativos, prisioneiros, estão oprimidos, né, pelo inimigo, nos pediam que fôssemos alegres. Eles pediam alegria daqueles que estavam sendo presos, daqueles que estavam cativos, daqueles que estavam sendo levados como escravos. Olha a situação de dor, de sofrimento e a ironia do inimigo, pedindo que eles se alegrassem. Entoem-nos alguns dos cânticos de Sião. O inimigo, levando eles presos, cativos, acorrentados, humilhados, pedia que eles se alegrassem, que cantassem as músicas de Sião. Olha que situação. Então o verso 4 diz: como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Eles estavam na Babilônia como escravos. Percebe? Então, e se você vê Lamentações de Jeremias, eu vou ler alguns trechinhos de Lamentações capítulo 5, observa, falando desse cenário também. Olha o lamento do profeta Jeremias. No capítulo 5 ele diz: lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considere e olhe o nosso opróbrio, a nossa humilhação, a nossa vergonha, a nossa dor, nosso sofrimento. Olha, Senhor, lembra de nós. Verso de número 5 ele diz: os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Observe. O verso 8. Escravos dominam sobre nós. Ninguém há que nos livra das suas mãos. Eu li algumas poucas coisas no Salmo e na Lamentação de Jeremias para você perceber por que o povo de Israel teve que ser redimido pela bondade do Senhor, porque eles se tornaram aprisionados, se tornaram escravizados, desamparados, se tornaram, né, totalmente perdidos, desamparados e aprisionados, e se tornaram abandonados ali naquele lugar triste, porque Deus estava disciplinando, foram disciplinados pelo Senhor. Por quê? Porque eles se rebelaram contra a palavra de Deus e porque eles desprezaram o conselho do Altíssimo. Jeremias, na Lamentação, ele vai dizer que isso aconteceu por causa das prevaricações e das transgressões de Israel. Isso aconteceu por causa da rebelião e da maldade do povo de Israel, por causa do pecado do povo de Israel. E ele vai dizer, por exemplo, no capítulo de número 2, sobre os profetas, os falsos profetas, que induziram o povo ao erro. Ele diz: os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas, e não manifestaram a tua maldade para restaurar a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Observa. Então, eles não estão ali por acaso, por coincidência, por acidente. Eles estão ali por causa das suas transgressões, das suas prevaricações, por causa da sua rebelião, por causa da sua maldade, por causa do seu pecado, e porque os seus líderes, entre eles os profetas que agiram com maneira falsa, né, induziram eles ao pecado, ao invés de tirá-los do pecado. Então, queridos, a primeira cena é a angústia. A angústia por causa do pecado cometido que gerou aprisionamento. Eles estão aprisionados. Eles estão aprisionados. Estão escravizados, estão desamparados, estão sendo disciplinados. E é nesse cenário que a angústia deles se configura. Então muita gente está vivendo exatamente isso, um cenário de aprisionamentos, né? Estão como que em calabouços, como que em masmorras, como que em prisões, né? Com grilhões, ferros e correntes. Estão, né, abatidos pelo peso que sobre eles se impôs, e não há ninguém que possa socorrê-los. É assim que estão.
E muitos desses estão assim porque estão sendo disciplinados pelo Senhor. E porque a gente lembra do filho pródigo. O filho pródigo foi parar num chiqueiro, o lugar mais indesejável e abominável para um judeu. Ele foi parar num chiqueiro. Por que ele foi parar num chiqueiro? Não foi por acidente, não foi por circunstâncias, não foi por qualquer outro motivo. Foi porque ele desonrou o seu pai, foi porque ele abandonou a casa do pai, foi porque ele pôs a perder a herança do pai. Foi por isso que o filho pródigo foi parar no chiqueiro. E é por isso que muita gente está como que num chiqueiro, está aprisionado, está acorrentado, está escravizado e está, desamparado. E aí, nesse cenário, o que é que se faz? Aquilo que o Salmo nos mostra de maneira clara e inequívoca. O texto do verso 13 diz: na sua angústia clamaram ao Senhor. Essa é a palavra do Senhor para você. Se você fala, pastor, eu me identifico com essa palavra porque eu estou em profunda angústia, porque eu estou aprisionado, porque eu estou escravizado, porque eu estou desamparado e eu sinto que eu estou sendo disciplinado. Então o que é que você tem que fazer? O mesmo que está dito no Salmo: na sua angústia clamaram ao Senhor. E é a palavra do Senhor para você que está aprisionado, escravizado, desamparado, sendo disciplinado pela misericórdia e pela graça de Deus. Então clame ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, tenha misericórdia, que a tua bondade, que o teu amor, que a tua graça, que a ação benevolente do Senhor venha sobre mim. Eu estou aqui e eu sei porque que eu estou nesse lugar. Eu sei porque que eu estou nessa situação. Eu sei porque eu estou colhendo esses frutos. Eu sei porque que eu estou vivendo desse jeito. Por que que eu estou aprisionado? É porque eu me rebelei contra a palavra do Senhor e porque eu desprezei o conselho do Senhor. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel, que foi parar no cativeiro babilônico e teve lá por 70 anos. E isso não aconteceu primeiramente com Israel, aconteceu com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Por que que eles tiveram que viver, as consequências, daquilo que Deus falou com eles a respeito das maldições que viriam sobre eles depois do pecado? Porque eles rebelaram-se contra a palavra de Deus e porque eles desprezaram o conselho do Altíssimo. Foi assim com Adão e Eva lá em Gênesis. Foi assim com o povo de Israel no Antigo Testamento. Foi assim com o filho pródigo lá em Lucas capítulo 15. O filho pródigo desonrou o pai, abandonou a casa do pai e pôs a perder a herança do seu pai e foi parar num chiqueiro. Então, o que é que nós devemos fazer num cenário como esse? Se nós estamos aprisionados, escravizados, desamparados, sendo disciplinados, só há uma palavra de Deus para o nosso coração: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Foi assim que aconteceu com Israel quando estava no Egito. Levantaram a voz e clamaram ao Senhor. Se você está assim, se você se identifica com essa palavra, a palavra do Senhor vem para você hoje, você deve clamar a Deus. Ponha-se de joelhos, peça perdão a Deus, clame a misericórdia, clame a bondade, clame a graça do Senhor, peça para Ele que te visite. Assim como nós lemos aqui no livro de Lamentações, o profeta Jeremias lamentando a situação do povo, ele diz: lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Lembra-te, Senhor. Considera e olha para o nosso opróbrio, para a nossa vergonha. Tenha misericórdia de nós. Clame a Deus para que tenha misericórdia da sua vida, do seu relacionamento conjugal, da sua vida afetiva, sentimental, da sua vida espiritual. Que Deus tenha misericórdia. Clame a Deus, porque Deus é misericordioso, Deus é bom. Como diz o Salmo que nós estamos estudando, a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E você vai fazer parte dos remidos do Senhor. Ele veio com a sua bondade sobre os perdidos, Ele veio com a sua bondade sobre os aprisionados. Que Ele possa te alcançar com essa graça em nome de Jesus. Então, o cenário que nós temos em primeiro lugar é angústia, o segundo é clamor. E por fim, livramento e depois louvor. Agora vamos para o terceiro cenário, que é o do livramento. Eles clamam a Deus nesse cenário de profunda angústia. E a palavra de Deus diz: e Ele os livrou das suas tribulações. Salmo 107, verso 13, parte B.
e ele os livrou das suas tribulações. Olha que coisa surpreendente. O texto 14 vai dizer que Deus os tirou das trevas e da sombra da morte e lhes despedaçou as cadeias. O verso 16 diz: pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Louvado seja o nome do Senhor. É clamor a Deus, porque Deus livra do sofrimento. Quando a gente pensa no clamor, por que nós devemos clamar? Antes da gente falar aqui do livramento, por que a gente tem que clamar? Porque Deus tem um projeto de libertar o seu povo. Se você vê Jeremias, capítulo de número 29, Deus tinha um projeto de libertação para o seu povo. O capítulo 29, o versículo de número 10, diz assim, Jeremias 29, 10, falando ainda do clamor, antes de entrar no livramento. Vamos voltar um pouquinho aqui. Nós devemos clamar a Deus. Por quê? Porque Ele tem um projeto de libertação, de salvação, de redenção sobre a nossa vida. Jeremias 29, 10, assim diz o Senhor, logo que se completarem para a Babilônia 70 anos, o povo que foi parar lá no cativeiro, né? Atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para esse lugar. Olha a palavra que Deus deu. Vocês foram parar aí no cativeiro babilônico. Por que foram? Porque desprezaram a palavra do Senhor e porque rebelaram-se contra a palavra do Senhor e desprezaram o conselho do Altíssimo, foram parar aí, né? Então agora estão escravizados, estão desamparados, estão sendo disciplinados, estão aprisionados. Então saibam, logo que se completarem aí na Babilônia os 70 anos, eu atentarei para vocês. Esse era o projeto de Deus. Eu atentarei para vocês, cumprirei a minha boa palavra para vocês e trarei vocês de volta, tirarei vocês desse lugar. E aí o texto diz assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Agora observe o verso 12 de Jeremias 29. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Olha o clamor chegando aos céus. E aí o texto diz, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Deus tinha um projeto de cumprir a sua boa palavra, de cumprir o seu propósito de esperança, de paz e não de mal para a vida do seu povo. E ele esperava o seu povo clamar e invocar o nome dele de todo o coração. E quando o povo invocasse o nome do Senhor e buscasse o Senhor de todo o coração, o Senhor ia trazê-los de volta. O Senhor ia arrancar os aprisionados das cadeias e das prisões e traria de volta para o lugar onde primeiramente Deus os tinha colocado. Olha só, diante da angústia, a resposta é o clamor. E diante do clamor, o que nós recebemos é o livramento do Senhor. Agora, vamos falar do livramento. Olha que coisa surpreendente. O texto diz que ele tirou das trevas e da sombra da morte, despedaçou as cadeias. O Senhor arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Essa imagem é linda, irmãos. É linda. Eles estão no calabouço, né, nas masmorras, acorrentados, presos, num lugar escuro de trevas, de morte, né? E às vezes são levados para trabalhos forçados, onde eles caem debaixo das cargas e não há ninguém que possa ajudá-los, socorrê-los. E agora eles clamam ao Senhor. Eles clamam ao Senhor, a esse Deus que tem um propósito de cumprir a boa palavra sobre a vida deles, de cumprir um propósito de paz e não de mal, né? De atender o clamor deles. Quando eles clamarem de todo o coração, o Senhor vai acolher esse clamor e vai vir e vai arrancá-los desse lugar, de onde eles estiverem, o Senhor vai arrancá-los e levá-los de volta para a sua terra. E olha só, eu vou ler esse versículo 14 e 16 de trás para frente, para você ter uma ideia da imagem de Deus vindo e libertando o seu povo. É uma linguagem poética, né? É uma figura poética para falar de como Deus livrou, de como Deus redimiu aqueles que estavam aprisionados. E eu vou ler de trás para frente. O 16 de trás para frente, o 14 de trás para frente. Agora observa para você ver. Aqueles que estão aprisionados. O que é que Deus faz? Primeira coisa, Ele quebra as trancas de ferro. Ele quebra as trancas de ferro. Ele arromba as portas de bronze. E aí o que Ele faz? Ele despedaça as cadeias.
e ele tira aqueles que estavam nas trevas e na sombra da morte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que estavam na angústia clamaram. Deus veio livrá-los das cadeias, das prisões, da escravidão, do opróbrio, da vergonha em que estavam. Deus primeiro quebra as trancas de ferro, depois ele arromba as portas de bronze, então ele despedaça as cadeias, correntes que prendem essas pessoas, e então Deus tira-os, arranca-os das trevas e da sombra da morte. Que coisa impressionante. Essa linguagem é poética, não significa necessariamente que as trancas sejam de ferro e que as portas sejam de bronze. Significa que eles estavam extremamente guardados, né? Rigidamente guardados, como Pedro, né? Com escolta de 4 soldados cada um, como diz Atos. Eles estavam guardados, extremamente bem guardados. O texto diz que Deus despedaça as cadeias e arranca e os tira das trevas e da sombra da morte. É linda essa imagem. Pessoas que estão lá, num calabouço, numa masmorra, numa prisão, acorrentados, naquele cenário terrível de sombra de morte, Deus vem com seu poder e quebra as trancas e arrebenta as portas e faz quebrar as correntes, as cadeias e arranca-os daquele lugar. É linda essa imagem, é maravilhoso, né? E você vê no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que ele nos arrancou do império das trevas, nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que coisa linda. Essa imagem, a gente vê a manifestação da bondade de Deus para com os aprisionados. A bondade de Deus se manifestou para com os perdidos e a bondade de Deus se manifestando para com os aprisionados, os escravizados, os desamparados, aqueles que estavam disciplinados. E por causa do clamor que subiu aos céus, Deus cumpre a sua boa palavra, Deus cumpre o seu propósito de paz sobre esse povo. Deus acolhe esse clamor que é feito de todo o coração e vai onde quer que eles estejam e os arranca das masmorras, né, dos calabouços, das prisões e os arranca daquele lugar, né, e os coloca em liberdade para a glória do seu nome. Olha que imagem maravilhosa. E é isso que nós desejamos que aconteça. Se você está aprisionado, escravizado, se você está acorrentado, se você está desamparado, está disciplinado como filho pródigo, foi parar num chiqueiro, que Deus te arranque daí, em nome de Jesus. Clame a Deus de todo o seu coração, porque Deus tem uma boa palavra para cumprir sobre a sua vida, né? Ele tem um propósito de paz, de esperança e um futuro para a tua vida, né? Clame a Ele, clame de todo o coração, né? E Ele vai te arrancar, não importa onde você esteja. Não importa que tipo de prisão, né, se abateu sobre você. Se ela é física, se ela é emocional, se ela é afetiva, se ela é relacional ou se ela é espiritual. Deus vai arrebentar as trancas, vai arrombar essa porta, Deus vai quebrar essas cadeias, Deus vai te arrancar desse lugar de sombra de morte e trevas em nome do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que nós cremos e nós temos vivido em nome do Senhor Jesus. Então, primeiro cenário, angústia. O segundo cenário, clamor. O terceiro cenário, livramento. E o quarto cenário, louvor. Óbvio, se teve angústia, teve clamor. Se teve livramento, agora deve ter louvor, louvor e louvor a Deus. E aí, o verso número 15 diz, rendam graças ao Senhor por sua bondade. Rendam graças ao Senhor pelo seu amor eterno, incondicional, infalível, unilateral, inesgotável, que está descrito aqui como bondade. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas, pelos seus atos extraordinários de salvação, né? Que venham ao encontro dos perdidos e que venham ao encontro dos aprisionados, quando estes, na sua angústia, clamam ao Senhor de todo o coração. Né? Olha que lindo. Né? E agora é hora de render graças ao Senhor. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Porque Ele arrombou as portas de bronze, quebrou as trancas de ferro, tirou das trevas, da sombra da morte e despedaçou as cadeias. É hora de louvar o Senhor. É hora de louvar e bendizer e glorificar o nome do Senhor. Então, talvez eu estou falando com alguém que não está aprisionado, né? Talvez muitos aqui já não estão aprisionados, já foram arrancados desse cenário de prisão. As cadeias, as masmorras, os calabouços, as prisões, as cadeias,
é passado na sua vida. Louvado seja Deus. Então, para você, a palavra de ordem não é clamor. A palavra de ordem para você é louvor. Louve a Deus. Louve a Deus. Porque Ele operou uma coisa maravilhosa, né? Ele arrebentou as trancas, Ele arrombou as portas, Ele quebrou as cadeias, Ele tirou você de onde você estava. Se você se identifica com essa palavra, pode dizer como os irmãos aqui, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse sou eu. Eu já não estou mais nesse lugar. O Senhor já me tirou. O Senhor já fez cair por terra tudo aquilo que me aprisionava. E agora, a minha palavra não é clamor, a minha palavra é louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele meteu os pés na porta, arrebentou a porta, arrebentou tranca, quebrou as cadeias e me tirou desse lugar. Louvado seja o nome do Senhor, né? Jesus é o mais valente, diz o Novo Testamento, aquele que entra na casa do valente, amarra o valente e liberta, né, aqueles que estavam aprisionados. A gente vê no Novo Testamento coisas lindas acontecendo, como a libertação do endemoniado gadareno. Aquele sujeito vivia sob cadeias, sob prisões, né? Ele vivia nos sepulcros, né, se ferindo, né? E as pessoas não conseguiam dominá-lo. E ele teve um encontro com Jesus e ele foi liberto das suas cadeias, né? E o povo o viu sentado em pleno juízo e todo mundo ficou abismado com o que Jesus fez na vida dele. E nós glorificamos a Deus pelo que Jesus fez na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você já experimentou isso, a palavra para você não é clamor, a palavra para você é louvor, louvor, louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ver? O Salmo de número 126. Né? Depois que o povo foi liberto, né? O Senhor tinha uma boa palavra para cumprir sobre aquele povo. O Senhor tinha um propósito de paz, de esperança, de futuro. E quando aquele povo clamou, Senhor, de todo o coração, o Senhor os trouxe da Babilônia, de lugares distantes onde eles estavam, e levou-os de volta para a sua terra. E o Salmo 126 dá testemunho disso, dizendo assim, Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. O que é quando o Senhor restaurou a sorte de Sião? Quando o Senhor trouxe os cativos de volta. Quando o Senhor trouxe eles de volta. E o Senhor trouxe, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor trouxe o seu povo de volta, nós ficamos como quem sonha. A gente não conseguia nem acreditar que aquilo estava acontecendo, mas estava acontecendo. A boa palavra do Senhor se cumpriu, o propósito de paz, de bom futuro se cumpriu, o nosso clamor foi acolhido pelos céus e o Senhor nos arrancou daquele lugar e nos trouxe de volta. Então a palavra diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E o que aconteceu? Então a nossa boca se encheu de riso, alegria. Aqueles que estavam chorando com as harpas penduradas nos salgueiros, né? Aqueles que estavam acorrentados, presos, humilhados, caídos debaixo das cargas, desamparados, agora estão rindo. A boca se encheu de riso e a língua de júbilo, de alegria, de louvor a Deus. Então, entre as nações se dizia, os povos vizinhos vendo aquilo, o povo de Deus voltando para a sua terra, o povo de Deus sendo exaltado pela graça de Deus, com riso, com júbilo. Os vizinhos viam aquilo e diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles. As pessoas olham para a nossa vida, às vezes verbalizam, às vezes não verbalizam, às vezes falam e às vezes não falam, mas elas não podem negar que Deus fez grandes coisas na nossa vida, né? E aqui os vizinhos diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles. Pode ser que eles falem, pode ser que eles não falem, pode ser que eles admitam, pode ser que eles não admitam, mas eles não podem negar que o Senhor fez grandes coisas na nossa vida, como fez em Israel. E aí o texto diz assim, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por nós. Se os vizinhos estão vendo, como é que nós não vamos ver? Né? Se os povos vizinhos estão vendo que o Senhor fez grandes coisas por nós, como é que nós não vamos ver? Não, é claro, nós vamos ver. O Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres, por isso estamos alegres. E quem está alegre, diz Tiago, cante louvores ao Senhor. Você está convocado para render graças, louvor, exaltar, glorificar o nome do Senhor. Abre a tua boca e glorifica a Deus.
porque ele meteu o pé na porta, arrombou a porta, quebrou as trancas, fez cair por terra as cadeias e arrancou você daquele lugar de sombra, de morte, trevas, escuridão e escravidão e pôs você na liberdade dos filhos de Deus. Aleluia. Quem está aprisionado, a palavra de ordem é clamor. E quem já foi liberto, a palavra de ordem é louvor, louvor, engrandeça, exalte o nome do Senhor. Que você possa pegar a palavra do Salmo 126 e falar, é minha essa palavra, é minha. Quando o Senhor restaurou a minha sorte, eu fiquei como quem sonha. Eu fiquei sem acreditar. Eu fiquei sem acreditar. A minha boca se encheu de riso e os meus lábios de júbilo, de cânticos de alegria. Os vizinhos viram e puderam reconhecer, grandes coisas fez o Senhor por ele, por ela. E eu tive que admitir, grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso eu estou alegre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua bondade que nos visita. Quando nós estamos perdidos e quando nós estamos aprisionados. Louvado seja o teu nome pela tua bondade. Que a bondade do Senhor alcance aqueles que estão aprisionados hoje, onde quer que eles estejam, seja qual for a prisão na qual eles foram trancafiados. Que o Senhor os liberte dali, em nome de Jesus. A partir do clamor que vai brotar desses corações hoje, que eles sejam libertados em nome de Jesus. E todo aquele que foi liberto, que possa louvar e glorificar o teu nome, por essa maravilha do céu que alcançou a terra e alcançou o nosso coração. Receba a nossa gratidão, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.